Nós mudamos de revista. E o tema desse trimestre é o Decálogo, a ética do Sinai. O Decálogo, a ética do Sinai. De uma maneira mais simples, nós podemos afirmar que nesse trimestre nós estaremos falando acerca dos 10 mandamentos que o Senhor instituiu lá atrás como manual, como regra de conduta para o seu povo. E nós hoje estamos na segunda lição. E o tema da segunda lição é: existe somente um Deus. Você pode repetir comigo na sua casa? Existe somente um Deus. Nós vamos agora fazer a leitura da palavra do Senhor, que é o texto bíblico básico que a nossa revista coloca à nossa disposição, que está no livro de Deuteronômio, capítulo 6, dos versículos de 1 a 9. Você que já tem revista pode acessar aí a primeira página da lição, esse texto. Você que porventura ainda não tem revista, nós temos revistas disponíveis na congregação, que tem ficado aqui com os plantonistas, e de maneira que os irmãos podem vir à congregação a qualquer dia da semana, no horário em que os plantonistas estiverem aqui, ou então em qualquer dia no horário de culto. Você pode vir e retirar a sua revista. Eu gostaria, mais do que colocar à sua disposição, eu gostaria de te incentivar a você vir à igreja, ou se você tiver em dificuldade de deslocamento, quiser pedir alguém para vir buscar, nós vamos anotar o seu nome da mesma forma e você vai levar a sua revista, e como costumeiramente fazemos, vamos receber o valor referente à revista no mês subsequente, quando você tiver condições de pagar. Mas, irmãos, não deixe de pegar a revista para você ter condições de, durante a semana, absorver parte da lição. E aquilo que você não conseguir absorver, talvez a gente consiga tirar a sua dúvida na aula, e se mesmo na aula a gente não conseguir tirar a sua dúvida, você assim ainda ficar com alguma lacuna, você pode consultar um dos obreiros, ou até mesmo no chat da transmissão da EBD, você pode perguntar e pode ter certeza que um dos obreiros da congregação vai lhe responder. Mas é muito importante você estar de posse da revista. Então, o nosso texto bíblico básico desta tarde está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo de 1 a 9, que eu estarei lendo. Peço que os irmãos acompanhem aí a leitura na sua casa. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1, nos diz assim a palavra do Senhor. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra e que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Palavra do Senhor. O nosso texto áureo está no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 4, que diz assim a palavra do Senhor: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Glórias a Deus. Como disse anteriormente, o nosso tema é: existe somente um
Deus. Então nós começamos essa aula a discorrer acerca desse assunto. Nós bem sabemos que ao longo da história do homem, e nos dias de hoje não é diferente, as pessoas têm a seu dispor erradamente vários deuses e várias formas de cultuar esses deuses. Deuses esse com D minúsculo e não com D maiúsculo como o Deus que nós servimos aqui. Então, deuses que essas pessoas veneram, que esses povos adoram, e isso desde muito tempo atrás, desde que ocorreu, porque é uma lacuna natural do homem a necessidade de venerar um Deus, de adorar um Deus e de servir a um Deus. Mas enganosamente, algumas pessoas, alguns países, alguns povos têm adorado e servido a deuses que não podem ouvir, que não podem falar e que nem podem ver e muito menos fazer coisa alguma. E essa prática se configura a idolatria. Então nós vemos que, por ter várias opções de deuses disseminadas no meio da humanidade, muitas pessoas voltam as suas costas para o Senhor e praticam a idolatria servindo a esses deuses que não podem fazer nada por essas pessoas em algumas ocasiões, ou porque não dizer em muitas ocasiões, até fazem mal. O seu culto é mal. Posso dar o exemplo aqui, por exemplo, de um Deus venerado. Hoje o país que mais venera esse Deus talvez seja a Índia. É o Deus, sempre que eu falar Deus aqui, tá, irmãos, é Deus com D minúsculo. Então esse Deus, por nome de Moloque, é um Deus adorado na Índia e em alguns outros países também, onde o culto a Moloque consiste em sacrifícios humanos de crianças recém-nascidas ou até 2 anos de idade, onde existe uma estátua desse Deus, que o ventre dele é como se fosse um forno, ou como se fosse um altar, e essa criança, esse sacrifício é colocado dentro do ventre dessa estátua, e é tocado fogo, é oferecido um sacrifício vivo àquela criança, e aquela criança carbonizada, aquele sacrifício tem por nome de Moleque. É derivado deste Deus chamado Moloque, ou esta entidade, este demônio chamado Moloque. Então nós vemos que são práticas que, além de ser idolatria e aborrecer o Senhor e de encontro à palavra do Senhor, nós vemos que fazem mal também para as pessoas e para aqueles que servem, para aqueles que adoram esses deuses também. Mas nós vamos estudar aqui esta tarde e vamos falar acerca de um único Deus. É o Deus que nós servimos, é o Deus que nós adoramos, é o Deus desta igreja, é o Deus deste povo, que também é o Deus de Israel. Esse, sim, é o único Deus, aquele que ouve, aquele que fala, aquele que sente, aquele que é, aquele que será, aquele que jamais deixará de ser, aquele que o seu reino é sempre eterno, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, aquele que é o Criador de todas as coisas, aquele que não dorme nem tosqueneja, aquele que não tem sombra de variação e nem mudança alguma, ele sempre foi o mesmo antes, é hoje, sempre será. Esse é o Deus que nós servimos e é um único Deus. Os outros são invenções humanas, os outros são sementes perversas do inimigo semeada no meio do povo para desviar o povo do real Deus, que é o nosso Deus, que é o Senhor Jesus. A nossa revista, no primeiro tópico, eu vou entrar aqui no primeiro tópico da revista. O primeiro tópico diz: Deus tem crédito. Deus tem crédito. Por que é que Deus tem crédito? No Egito, os hebreus foram escravizados e por isso viviam humilhados. Porém, o Senhor mudou a sorte do povo escolhido. Nós bem sabemos que, como Israel foi parar no Egito. Israel foi parar no Egito depois que José foi vendido pelos seus irmãos, passou todo aquele processo até chegar a ser governador do Egito. José foi um escravo, José foi preso. Na prisão, ele teve o sonho do copeiro e do padeiro, interpretou o sonho dos dois, e o faraó chegou a ter conhecimento do quem era José, do Deus que José servia, da sabedoria que José tinha, e acabou que José parou no trono. Abaixo do rei, quem mandava no Egito era José, depois que ele interpreta o sonho
do faraó. Sonho esse que consistia em que ele viu 7 vacas viçosas, 7 vacas bonitas e gordas, e depois apareceram 7 vacas magras, 7 vacas escaravélicas e muito feias, e essas vacas magras comeram as vacas gordas. E José deu a interpretação desse sonho, que haveria um tempo de 7 anos de muita abundância, de muita prosperidade, de colheitas boas e prósperas, e depois haveriam 7 anos de muita fome, de muita escassez e de uma luta terrível no que diz respeito ao plantio e alimentação. Então, quando José dá essa interpretação para Faraó, Faraó pergunta o que ele faria. José orienta ele que ele colocasse um homem sábio para administrar a colheita dos 7 primeiros anos, e depois o Egito não teria problema com os 7 anos de fome. Quando ele dá essa sugestão, Faraó coloca ele como essa pessoa, e ele é eleito governador do Egito. Quando isso acontece, uma série de acontecimentos envolvendo a sua família, os seus irmãos vão até o Egito para comprar comida, porque na sua terra também estava passando por uma fome severa. Acaba que José leva toda a sua família para o Egito, e ali se estabelece os seus irmãos e também o seu pai. Com isso, o povo de Deus, que viria da semente de Jacó, que veio de Isaac, que veio de Abraão, foi se estabelecendo no Egito, foi crescendo, foi se multiplicando, de maneira que eles ficaram muitos, eram muitos e se multiplicaram. E os faraós que vieram, por conseguinte deste, que abraçou e recebeu a família de José, eles não deram ouvido ao que os seus ancestrais disseram, ao que os seus ancestrais praticaram, e escravizaram o povo de Israel quando eles estavam no Egito. E essa escravidão durou 430 anos. E durante esses 430 anos, além de Israel sofrer nas mãos dos egípcios, tiveram que venerar deuses egípcios e ficaram aos costumes egípcios. Consequentemente, praticaram a idolatria. E o Senhor se desagradou disso. Mas viu a aflição do seu povo e levanta um líder para libertar o seu povo. Esse líder foi Moisés. Moisés passou por um processo muito longo. Por 40 anos ele viveu no Egito, ele aprendeu os costumes egípcios, ele teve professores egípcios, e depois desses 40 anos, José, ele vai para o deserto, e no deserto começa o seu ministério. Deus começa a formar um grande líder. Mas nós vemos que Moisés foi esse líder, mas quem praticou todas as grandes benfeitorias e todos os milagres no Egito foi o Senhor. Através de Moisés, o Senhor liberta o seu povo, o Senhor salva o seu povo e de quebra ainda humilha o seu adversário. Nós vemos que Deus fez questão de lembrar à nação hebraica o que fizera por ela, quando o Senhor diz em Êxodo capítulo 20, versículo 2, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor dizendo para Israel, olha, eu te tirei, eu te livrei. É uma forma do Senhor dizer, olha, esses deuses aí, que eu mostrei para vocês que não são deuses coisíssima nenhuma, nós vamos ver um pouco mais à frente que todas as pragas que o Senhor lançou sobre o Egito, ela foi de encontro a um deus pagão desse que os egípcios serviam. Então, quando o Senhor fala, eu te livrei, eu sou o Senhor, eu te tirei do cativeiro, da casa de servidão, eu sou Deus. Quando o Senhor diz isso, ele está afirmando e reafirmando que ele é o único Deus. Não havia literatura nessa época, no cativeiro egípcio e pós-cativeiro egípcio também, antes do Senhor instituir a lei e os 10 mandamentos, não havia nenhum tipo de literatura e nem nenhum tipo de culto a Deus no Egito. Nós vemos que o povo estava oprimido, e a única coisa que nós temos relatado desse povo é que o povo, além de clamar ao Senhor pela sua libertação, era um povo que servia a Faraó, construindo tijolos, trabalhando arduamente, servindo a Faraó literalmente como escravo. Mas mesmo nessa condição, o Senhor, que é riquíssimo em misericórdia e amor e benevolência, benignidade, teve misericórdia desse povo, lhe enviando um Salvador, lhe enviando um líder que os conduziria à liberdade, e este foi Moisés. Então nós vemos que o Senhor tem crédito. Por que o Senhor tem crédito? Não precisaríamos fazer menção
das 10 pragas do Egito, da grande libertação do Egito e de todo esse enredo, inclusive passando pela travessia do Mar Vermelho, onde o Senhor faz um milagre grandioso, uma coisa realmente de saltar os olhos, quando nós imaginamos o que seria abrir um mar no meio e o povo passar não por uma lama, não por um barro molhado, mas o povo passar em seco, é o que diz as Escrituras, e depois o Senhor fechar esse mar e aniquilar os seus adversários. Passando por isso, nós não precisaríamos fazer menção disso, das 10 pragas, fazer menção da travessia do Mar Vermelho, fazer menção das provisões que o Senhor deu no deserto. Nada disso seria necessário para nós reverenciarmos ao Senhor. Apenas conhecer o Senhor, se relacionar com o Senhor e saber que Ele é o Criador de todas as coisas seria o suficiente para dizermos que o Senhor é o único Deus. Como diz o profeta Isaías no capítulo 6, que ele diz que ele tem uma grande visão, e ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, os umbrais do templo se moveram, e ele ouvia os anjos dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Esta frase final, toda a terra está cheia da sua glória, é o suficiente para nós entendermos que o Senhor é Deus. Nós não precisamos nem mesmo de fé para poder saber que o Senhor é Deus, apesar de que para agradar o Senhor precisamos aproximarmos deles com fé, mas a própria ciência apoia a existência do Senhor, a própria história apoia a existência do Senhor. Quando nós vemos, por exemplo, a padronização da criação, que o Senhor padronizou, praticamente tudo que existe, você pode exercer uma regra de 3. Por exemplo, o espaço você tem altura, largura e profundidade, 3. A criação, o próprio homem, ele é feito de alma, corpo e espírito, são 3. A matéria, ela pode estar em 3 estados, sólido, líquido ou gasoso, também são 3. E se eu for ficar falando aqui, existem várias outras coisas que seguem esse padrão de 3. Por exemplo, o tempo, que é um grande mistério para a humanidade hoje. Nós temos, inclusive, filmes de pessoas que viajam dizendo que viajou no tempo, foi para o passado ou foi para o futuro, mas nós vemos que o mesmo tempo, Deus colocou ele nessa regra de 3, porque o tempo você pode ter passado, presente ou futuro. O que é isso? Isso é um padrão. Da mesma forma que o Deus que criou todas as coisas é um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tudo que ele criou tem a sua marca registrada. Então, nós não precisaríamos da fé, mas é tão bom se aproximar do Senhor com fé, e além de termos essas comprovações físicas, históricas, científicas, nós temos a comprovação de um relacionamento com Deus, de falar com o Senhor e ouvir a sua voz, de sentir o seu Espírito dentro do nosso coração, de sentir a sua presença no meio dos nossos cultos, no meio da nossa família, no nosso dia a dia, de ter a alegria de louvar ao Senhor um belo cântico e de saber e sentir que Ele está ouvindo o nosso louvor e está recebendo o nosso louvor. E o que dizer das experiências que Deus nos dá? Quando nós oramos por um enfermo, apresentamos ao Senhor e aquele enfermo é instantaneamente curado no nome santo de Jesus. E o que dizer das pessoas que são recuperadas quando nós pregamos a palavra do Senhor e essas pessoas dão ouvido à palavra do Senhor, aquela palavra germina e cresce um belo fruto no seu coração e começa uma obra regeneradora e transformadora no coração daquela pessoa. E a pessoa que outrora adulterava, agora se santifica. E a pessoa que outrora era um assassino, agora prega a vida. A pessoa que outrora roubava, agora está feliz em compartilhar os seus bens com o seu próximo. Então, tudo isso são provas de que existe um único Deus e que dizer que o Senhor tem crédito é até uma ofensa, porque quem precisa de crédito somos nós. O Senhor não precisa dos nossos créditos. O primeiro subtópico diz o desafio de Faraó. Quando Moisés e Arão disseram a Faraó que tinham a ordem de Deus para que ele deixasse os hebreus saírem do Egito, receberam como resposta: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Irmãos, se ele dissesse isso
para Moisés e para Arão era uma coisa. Se Faraó dissesse, quem é você, Moisés? Para eu te ouvir. Quem é você, Arão? Para eu te ouvir e libertar esse povo, para esse povo ir até o deserto para prestar culto a Deus. Quem é você? Mas quando ele se refere a Deus, quando ele fala quem é esse Deus, para eu ouvir, para eu dar ouvido a ele, olha, irmãos, se cumpriu ali o que está escrito em Gálatas, capítulo 5, não me recordo agora o versículo, onde diz que Deus não se deixa escarnecer. Não se engane, Deus não se deixa escarnecer. Então, quando ele fala aquilo contra o Senhor, ele afrontou o único que ele não teria condições de afrontar. Afrontar Moisés ele podia, Arão ele poderia. O povo de Israel ele já afrontava há anos, mas quando ele afrontou o Senhor lhe aplica um corretivo e pode ter certeza que não foi o que ele imaginava, o que ele esperava, nem tampouco o que ele queria viver. Mas nós vemos depois disso que o Senhor envia a sua resposta. E nós entramos aqui no segundo subtópico, subtópico 1.1.2. A resposta de Deus. Qual foi a resposta de Deus para esta frase, ou para essa pergunta do Faraó, quando ele diz, quem é esse Deus para eu ouvir? Quem é esse Deus para eu dar ouvido? Aí eu imagino o Senhor no céu. Aí aqui não está escrito na Bíblia, nem existe nenhum... É um pensamento meu, não é heresia, eu queria compartilhar com você. Eu imagino que no céu, o Senhor, ouvindo esta frase dele, ele fala assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu poderia libertar esse povo muito rapidamente, esse rapaz aí não é poder me impedir nem nada, mas já que ele perguntou quem sou eu vou mostrar para ele quem sou eu. E vou mostrar para ele de forma bem detalhada. Eu não vou direto ao assunto. Eu vou mostrar ele bem detalhado. Mais precisamente, eu vou detalhar em 10 respostas, em 10 frases, de 10 formas diferentes, eu vou detalhar para ele quem sou eu. E o Senhor começa a enviar as 10 pragas. Isso foi uma forma do Senhor humilhar os deuses, com D minúsculo, do Egito, como também o seu governante ou Faraó. Quando o Senhor envia, por exemplo, a praga das águas que se transformaram em sangue, o Senhor estava humilhando uma deusa chamada Ísis, ou o próprio rio Nilo, que também era cultuado como um deus para os egípcios, quanto o rio Nilo. Nós temos nos dias de hoje, por exemplo, irmãos, para os irmãos se situarem um pouco mais, isso aqui é uma história de mais de 2000 anos atrás, mas nós vamos falar aqui sobre a Índia, por exemplo. A Índia cultua um rio, é o rio Gandhi. Esse rio ele é cultuado na Índia como se fosse um deus. Aquelas pessoas elas pegam os seus mortos, ao invés de sepultar em cemitério, ao invés de sepultar em covas, pegam os seus mortos, a grande maioria pega os seus mortos e jogam no rio Gandhi, porque elas têm a crença que a pessoa pode ressuscitar instantaneamente, ou aquela pessoa, ao ser jogada no rio Gandhi, ela vai voltar num corpo de uma outra pessoa, ou pode voltar até num corpo de um animal. E o rio Gandhi é o único rio que existe naquele país, em que o povo tira água para poder abastecer as suas casas e também para cozinhar os seus alimentos. Daí você tira, porque da quantidade de enfermidade que existe no país, na Índia. Por que existe tantas pessoas enfermas na Índia? Porque eles têm essa prática. A mesma prática, uma prática parecida tinha os egípcios, que além de cultuar a Ísis, cultuava também o rio Nilo. Quando o Senhor transforma todas as águas do Egito em sangue, o Senhor estava dizendo tanto para Faraó, quanto para o seu próprio povo, dizendo, quem é Deus não é Nilo, quem é Deus não é Ísis, eu sou Deus. O Senhor, quando envia a praga das rãs, existe uma deusa, a deusa Rã, é a deusa do nascimento, que tinha uma cara de rã. Ela foi confrontada com a praga das rãs. Quando o Senhor envia uma praga da rã, é meio cômico, inclusive. O Egito tem uma deusa que sua estátua é venerada como uma rã. Tem um rosto de rã, parece uma rã. Aí o Senhor envia um montão de rã, como se o Senhor dizendo assim, olha, essa rã não é deusa, porque se ela fosse deusa, ela tiraria todas essas rãs do Egito, ou impediria que essas rãs viessem para poder assolar vocês. Ela não é Deus, eu sou Deus, o Senhor dizendo. Quando o Senhor, por exemplo, envia a praga dos piolhos,
tinha um Deus chamado Sete, que é o Deus do deserto, que também foi desmascarado, porque o Senhor enviou os piolhos. E todas as outras pragas, irmãos, o Senhor foi humilhando. E a pior praga que o Senhor enviou para Israel, além de piolho, mosca, saraiva, úlceras, trevas, todas essas pragas, a praga da morte do primogênito. Essa foi a praga cabal, foi a praga que o Senhor, de maneira tremenda, mostrou tanto para o Egito quanto para o seu povo quem era o verdadeiro Deus. Por quê? Porque além do Senhor enviar uma última praga que assolou todos os egípcios com a morte dos seus primogênitos, o Senhor ainda liberta o seu povo com essa última praga. E de quebra, ainda aponta para o Criador no futuro, porque o Senhor, quando vai mandar enviar o anjo da morte para poder assolar o povo do Egito com essa última praga, o que o Senhor fala para Israel? O Senhor diz para Israel pegar um cordeiro dos seus animais, que devia ser um primogênito, que não poderia ter nenhum tipo de defeito, e tinha que pegar esse cordeiro e assar esse cordeiro e comer esse cordeiro por inteiro. De maneira que o Senhor diz, se a família for pequena, se ajunte com o seu vizinho, mas não poderia sobrar nada daquele cordeiro. E o sangue daquele animal que haveria de ser sacrificado para este ritual, esse sangue deveria ser colocado nos umbrais da porta e deveria ser colocado nos umbrais da janela, para quando o anjo da morte viesse ao Egito, ele visse o sangue, pulasse a casa do servo do Senhor e não afetasse o servo do Senhor com essa praga. Nós sabemos que isso aponta para o Senhor. E aí eu faço um parêntese aqui na nossa lição de hoje, que fala do único Deus, para falar do Senhor Jesus. Este ritual do cordeiro primogênito, sem mancha, sem defeito, que foi sacrificado e foi comido pelo povo de Israel e que o seu sangue foi passado nos umbrais da porta, este procedimento, este processo todo representava o Senhor Jesus que haveria de vir e que também haveria de ser sacrificado e que o seu sangue também serviria para livramento e para libertação. Então nós vemos que o Senhor, com a última praga, humilha os deuses do Egito, ele mostra para Faraó que quem é o verdadeiro Deus, mostra para o seu povo quem é o verdadeiro Deus, liberta o seu povo do cativeiro egípcio e ainda aponta de forma profética para o futuro em que ele enviaria o seu filho para assim acabar de uma vez por todas o distanciamento que existia entre o homem e o Senhor. Então nós vemos que o Senhor mostra para Faraó com uma resposta em 10 etapas quem ele era. E o Senhor não ficou conhecido somente para Faraó. O Senhor não ficou conhecido somente para o seu povo, mas todos os povos conheceram e ouviram falar do que o Senhor fez no Egito para libertar o seu povo. Então o Senhor, além de se mostrar para Faraó e para o seu povo, o Senhor se mostra para todas as nações de que Ele é o único Deus. Glórias a Deus. Segundo tópico aqui, irmãos, Deus estabelece o monoteísmo. O Senhor estabelece o monoteísmo. Ao anunciar o primeiro mandamento, o próprio Deus adverte: não terás outros deuses diante de mim. A expressão diante de mim mostra sua intolerância para com qualquer presunção que vise estabelecer concorrência com ele. Irmãos, nós não temos como classificar o que é pecado. Não existe pecado grande, pecado pequeno. Nós sabemos que existe gravidade. Aquele pecado que é mais grave, que é o que traz escândalo, que é o que nós consideramos pecado para a morte, que esse pecado causa a morte espiritual da pessoa e pode até, em algumas ocasiões, causar morte física também. Mas nós vemos que o pecado de idolatria parece que ele aborrece mais o Senhor. Todas as vezes que nós vemos o povo praticando idolatria, alguém praticando idolatria nas Escrituras, a punição é muito severa, irmãos. A punição é muito severa. Então, por isso o Senhor diz que
com o seu primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. É como ele dizendo assim: olha, esses outros deuses não podem fazer nada por vocês, eu sou o único Deus. Não vos engane, não pratique o engano, não pregue o engano, não cultue outros deuses, porque eles não podem fazer nada. Porque então Deus falaria de outros deuses. Por que o Senhor fazia menção de outros deuses? Porque quando ele entregou a Moisés as tábuas da lei, a terra estava infestada de crenças em divindades criadas pela imaginação humana. Então, por que o Senhor faz menção? Porque existia a prática do paganismo, de adorar deuses pagãos, existia a prática de servir a outros deuses, isso estava espalhado em todos os povos. Cada povo tinha um Deus em que eles serviam, que eles veneravam e que eles cultuavam e que eles sacrificavam. Então, quando o Senhor fala isso, é porque ele sabia que o seu povo, a sair do Egito, não estava livre da idolatria que ficou no Egito. O seu povo, por onde ele ia, por onde não colocarás outros deuses diante de mim. É como se o Senhor dissesse: olha, os povos que vocês vão encontrar aí pela... não se curvem a esses deuses. Não se contamine com esses deuses, com essas práticas. Eu sou o Senhor vosso Deus. O primeiro subtópico do segundo tópico, tópico 2.1, diz Deus, com D maiúsculo, e deuses, com D minúsculo. O maior Deus do Oriente Próximo chamava-se El. Ele era rei e criador de muitos deuses. A própria terra prometida para onde os hebreus se dirigiam era devota de vários deuses. Baal, a principal divindade cananeia. Então, esses povos em que o povo haveria de interagir, não tinha jeito, tinha que passar, tinha que conviver, tinha que ter algum tipo de contato, eles adoravam outros deuses e o Senhor estava alertando o seu povo por isso. Agora, o Senhor, ele, através do seu povo, ele tinha e tem até hoje a intenção de mostrar quem é o verdadeiro Deus. Era em uma terra como essa que os filhos de Abraão se estabeleceriam. E Deus, por intermédio do seu povo, queria mudar esse quadro. Por isso, deu-lhes mandamentos. Os mandamentos é como se fosse uma regra de conduta, uma bússola, e dentre eles a principal preocupação de Deus era que o povo não desviasse o seu coração para outros deuses, para não ser enganado, e que sim tivesse o seu coração voltado para o Senhor. Uma glória exclusiva. Irmãos, nós que somos assembleanos, eu acho que nós já ouvimos tanto isso nos nossos cultos, nas nossas pregações, que Deus ele não divide a sua glória com ninguém, que nós não podemos usurpar de maneira nenhuma, nem com a nossa fala, nem com a nossa conduta, nem com o nosso coração, a glória de Deus. Temos que sempre devotar a honra e a glória de todas as coisas ao Senhor. Mas alguém diz: olha, mas fulano se esforçou, estudou, se capacitou e agora consegue praticar, consegue agora fazer algo de maneira excelente. Mas se o Senhor não lhe desse entendimento, se o Senhor não lhe desse o fôlego de vida, se o Senhor não lhe fornecesse condições, que tudo isso vem do Senhor, então nós não temos do que nos gloriar. Eu costumo dizer aos irmãos o exemplo da carpintaria, já que a profissão que Jesus praticou foi a carpintaria. O seu pai José era carpinteiro. Quando um carpinteiro ele faz uma mesa, ou faz uma cadeira, ou ele faz uma grande obra na carpintaria, ninguém que vê aquela grande obra pergunta assim: onde é que está o martelo? Onde está o formão? Onde está a lixa? Onde estão as ferramentas? Mas por que você está perguntando? Porque eu quero render parabenizar essas ferramentas porque fizeram esta grande obra. Não. Alguém sempre vai perguntar: quem foi o carpinteiro que fez essa cadeira? Quem foi o carpinteiro que fez essa mesa, essa grande obra? Quem fez este grande, esse móvel tão bonito? Quem foi
bilheteria de ingresso dias antes e dormem na fila para poder comprar o seu ingresso, não perder o seu ingresso de forma alguma. As pessoas pagam valores exorbitantes para estarem naquela apresentação, e lá naquela apresentação adoram e cultuam aquela pessoa, ou aquele grupo, ou quem quer que seja. E vamos trazer também, por que não dizer acerca do futebol? Nós sabemos que é um espetáculo, que é um entretenimento, que é tudo isso, mas se você passar um pouquinho da conta, já se torna idolatria. Aquela pessoa que num dia de um jogo do seu time não consegue vir para o culto. Aquela pessoa que no dia do jogo do seu time, a pessoa não consegue fazer mais nada, fica diferente, fica nervosa, fica ansiosa, rói unha, e a pressão sobe e muda tudo. Isso é também uma forma de idolatria. E isso é a maior preocupação nos dias de hoje, porque isso toma o espaço de Deus dentro do coração. O Senhor não divide espaço com ninguém. Vigie, para que quando o Senhor vir buscar a sua igreja, você não deixar de ser arrebatado por conta de uma situação dessas. Muito cuidado com isso. O tópico 2.3, um povo exclusivo. Assim como o Deus é exclusivo, um único Deus, assim como a sua glória é exclusiva, ele não divide com ninguém, assim também o seu povo é um povo exclusivo. Os hebreus ganharam notoriedade na história da humanidade, pois foi por meio deles que Deus revelou-se de modo singular. Todas as nações da terra estavam contaminadas pelas crenças em deuses diversos, mas o Deus único e verdadeiro revelou-se por meio da nação, que é chamada de nação santa. Não por outra razão, Israel é combatida e odiada até os dias de hoje. Vocês já viram quantos conflitos tem contra Israel? Como Israel é perseguido? Como Israel, até mesmo no noticiário, até mesmo no meio político, existe uma forma das pessoas repelirem, atacarem de forma indireta e às vezes de forma indireta a Israel. Isso é uma ação maligna, irmãos. Isso é uma ação maligna, porque o que o inimigo quer é atingir Deus. E como é que ele consegue atingir Deus? Fazendo mal ao homem e fazendo mal ao povo que ele escolheu para ser a promotora da sua palavra. Só que, infelizmente para eles e felizmente para nós, eles optaram por não seguir o que Deus queria. Ao invés de receber Jesus e começar a pregar Jesus para as outras nações, eles crucificaram e mataram Jesus. Com isso, abriu-se uma grande porta para nós também sermos chamados de povo de Deus e de pregarmos a sua palavra. Glórias a Deus por isso. Então nós somos um povo exclusivo de Deus, assim como Israel. Nós hoje, por intermédio do sacrifício vicário de Cristo, nós também somos esse povo exclusivo. Glórias a Deus. Um único Deus, irmãos. Um único Senhor. Certa feita, Jesus disse que é impossível de uma mesma fonte sair água doce e água salgada. Não há como servir a dois senhores. Há de se servir a um e desagradar o outro. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Não tem como servir a Deus e servir a Baal. Não tem como servir a Deus e servir a Dagon. Não tem como servir a Deus e servir a Astarote de Baalins. Não tem como servir a Deus e servir a qualquer outra coisa. Só podemos e devemos servir ao Senhor e não compartilhar o Senhor com outra coisa, ou com alguém, ou com uma prática qualquer. Tudo aquilo que toma o seu tempo, o tempo que você deveria dar a Deus, se torna na sua vida, se torna nas nossas vidas idolatria. Amém, meus irmãos? O terceiro e último tópico, exigências ligadas ao primeiro mandamento. Exigências ligadas ao primeiro mandamento. O mandamento em si, como artigo estatutário, é simples e curto, porém, os seus desdobramentos dão-lhe clareza e importância. Dentre eles estão o amor, o temor e a adoração.
a confiança e a obediência. Então, olha o que o Senhor pede no seu primeiro mandamento: amor, temor, adoração, confiança e obediência. Você pode repetir comigo na sua casa aí? Você que está assistindo esta aula. Amor, repita, temor, adoração, confiança e obediência. Vamos começar falando aqui pelo, talvez seja o principal, não em detrimento aos outros, mas o principal é o amor. É redundante dizer que nós devemos praticar o amor. É redundante dizer que para agradar o Senhor nós temos que praticar o amor. O Evangelho é amor. O Senhor Deus é amor. Jesus é a personificação, é a revelação, é o amor de Deus caracterizado num ser humano / Deus, porque Jesus era 100% homem e 100% Deus, mas Jesus é a revelação física do amor de Deus para conosco. Ele se encarnou para poder se revelar para nós. Então é redundante dizer que o amor é mais do que uma necessidade, é essencial para a vida do crente, para a vida do cristão. No livro de Deuteronômio, cujo significado é repetição das leis, há uma declaração que deveria ser repetida em uma devoção diária pelos filhos de Israel, para lembrá-los de que há somente um Deus, a saber, o Shema. Esse Deus único deve ser amado. Essa é a relação de afeto com Ele, e espera ter do seu povo também. Então Deus, Ele derrama o seu amor e espera do seu povo essa recíproca, essa devolutiva, que também tem que ser com amor. O Senhor dá amor e espera que o seu povo também lhe dê amor. Glórias a Deus por isso. Então nós temos que amar ao Senhor. E amar é muito mais do que apenas falar, irmãos. É muito mais do que apenas dizer. É muito mais do que apenas expressar com os seus lábios. Com a nossa vida, com a nossa conduta, com o nosso caráter, com a nossa forma de interagir com a sociedade, de interagir com os nossos próprios irmãos, nós estamos praticando o amor. E quando nós amamos os nossos irmãos, quando nós amamos a humanidade, o nosso amigo ou o nosso colega de trabalho, ou por que não dizer o nosso próximo, nós estamos amando a Deus, nós estamos amando o Senhor. Então devemos praticar esse amor, porque o Senhor nos ensina isso. E Ele nos ensina não com palavras, Ele nos ensina com atitude. Irmãos, a maior atitude de amor de toda a história da humanidade, de toda a história dos seres celestiais, de qualquer história, foi em quem o Senhor enviou o seu único Filho, não para pregar, não somente para curar, não somente para realizar prodígios, mas primariamente para morrer pela humanidade, para trazer a humanidade de volta para si. Irmãos, se isso não é uma grande ou a maior prova de amor, sinceramente, eu não sei como enumerar, eu não sei como dizer o que é amor. Então o Senhor, Ele não apenas nos ensina com a sua palavra, Ele nos ensina na prática como fazer. E o que de Jesus quando esteve aqui, a sua compaixão para com os pobres e menos favorecidos, a sua compaixão para com as viúvas, a sua compaixão para com os enfermos, com os doentes, o Senhor demonstrando na prática como haveríamos de viver, o que tínhamos que fazer para também provar o nosso amor para com Deus. O terceiro subtópico aqui, irmãos, 3.2. O temor. 3.2. O temor. Esse aqui é um termo que é muito confundido nos nossos ensinos, nas nossas igrejas, e algumas pessoas têm um pouco de dificuldade de compreensão
do que seria temor, do que seria temer a Deus. Porque essa palavra, ela tem dois significados. O temor tem significado de medo, de anseio, tem esse significado. Alguém que tem medo de altura tem temor de andar em embarcações. Alguém que tem medo do escuro tem temor de ficar em lugar. O significado de temor não é o significado do temor que temos que ter a Deus. O temor que nós temos que ter a Deus, eu busquei aqui no dicionário os dois significados. O temor que nós temos que ter a Deus é sentimento de profundo e obediência, de ameaça e susto. Nós não temos que se sentir ameaçado por Deus. Nós temos que se sentir intranquilos na presença de Deus, e muito menos o Senhor tem intenção de estar. Mas nós temos que ter o sentimento de temor para termos um profundo respeito por Deus e uma obediência incondicional a Deus. Nós temeremos ao Senhor. O temor ao Senhor, esse de profundo respeito. O que seria o profundo respeito, irmãos? Eu costumo dizer um pouco no meu trabalho com a equipe que nós trabalhamos lá. Se o chefe estiver aqui, a nossa conduta tem que ser Se o nosso chefe não estiver aqui, a nossa conduta continua sendo. Isso é respeito. Isso é temor. Então nós não temos que temer a Deus porque um profeta levantou e falou que vai acontecer isso, aquilo, outro. Nós não temos que temer o Senhor porque Jesus está próximo de voltar. Isso é medo, irmãos. Isso é intranquilidade. Isso é receio. Nós temos que temer ao Senhor porque obedecemos com prazer e alegria a sua palavra, as suas leis e os seus princípios. Nós temos que temer ao Senhor porque não pecamos contra Ele, porque temos um profundo respeito para com o Senhor. E esse profundo respeito não é porque o Senhor tem os seus olhos como chama de fogo, contemplando a todos e a tudo em todo o tempo. Não. O profundo respeito é, Senhor, eu sei que tu está vendo, mas mesmo que o Senhor não estivesse vendo, eu prefiro te respeitar e não quero te entristecer. Isso sim é ter temor ao Senhor. Um sentimento de profundo respeito e uma obediência incondicional pela sua palavra, pelos seus princípios, pela sua lei. A adoração. Nós falamos aqui alguns dias atrás sobre o que é a verdadeira adoração. Em João capítulo 4, versículo 23 e 24 também, o Senhor diz para a mulher samaritana o que é a verdadeira adoração, em que nos últimos dias o Pai ele buscaria os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então a nossa adoração ela tem que ser pura e verdadeira. O nosso coração não pode estar pesado com amarguras, com tristezas, com iras, com distensões, com ódio. O nosso coração tem que estar limpo para a nossa adoração ser pura. A nossa mente não pode estar cocheando entre dois pensamentos. Estou louvando ao Senhor, mas ao mesmo tempo estou pensando no meu problema, na minha dificuldade. Estou louvando ao Senhor, mas ao mesmo tempo estou duvidando se vai acontecer ou se não vai. Estou temeroso porque vai acontecer amanhã. Aí é só adoração não chega ao Senhor como verdadeira e como pura. Agora, se você está com o seu coração puro, livre de mágoas e de amarguras e de tristezas, de tudo isso, e você também não está cocheando entre dois pensamentos, aí a sua adoração vai fluir, porque vai sair o melhor que você tem para oferecer ao Senhor, e você não está dividindo ali a atenção da sua mente e do seu coração com outra coisa. Adoração verdadeira e pura, em espírito e em verdade. Tópico 3.4, confiança. Confiar no Senhor, independente da situação. Eu sei, meus irmãos, que confiar no Senhor não é fácil em algumas situações. Em algumas ocasiões, não é fácil você confiar no Senhor. Aquele que está passando por algum problema, por alguma dificuldade que coloque em risco a sua vida. E agora tem que confiar que o Senhor não vai deixar essa pessoa padecer e sofrer. Eu vou ler para os irmãos aqui um texto, para os irmãos embasarem um pouco mais a sua confiança no Senhor.
Números capítulo 23, a partir do verso de número 19, diz assim o Senhor: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Versículo 22. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do boi selvagem. Versículo 23. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação. Contra Israel, neste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem realizado. Quando o Senhor diz que ele não é homem, nem para que minta e nem para que se arrependa, o Senhor está dizendo: será que eu não vou cumprir aquilo que eu disse? Será que aquilo que eu falei deixará de se cumprir? Pois eu quero dizer para os irmãos, de maneira nenhuma aquilo que o Senhor fala cai por terra. De maneira nenhuma aquilo que o Senhor faz, ele deixa de cumprir. Então tudo que o Senhor fala se cumpre, porque o Senhor é fiel e porque o Senhor é verdadeiro e porque a sua palavra não passa. Pode o mundo passar, pode o homem passar, pode toda a história passar, mas a palavra do Senhor, ela de maneira nenhuma, ela passa. O Senhor que pode dizer alguma coisa do futuro e essa coisa se concretizar de fato. Vou te dar um exemplo do que eu estou querendo dizer aqui. Eu posso dizer para os irmãos que daqui a 10 minutos vai acabar a escola dominical. E ao sair aqui da escola dominical, eu vou descer ali embaixo e vou tomar um refrigerante. Só que alguma coisa pode acontecer nesse interim e eu não conseguir cumprir aquilo que eu falei. Pode ter uma emergência, pode acontecer uma outra necessidade aqui e eu não consegui fazer isso. Mas o Senhor, tudo que Ele fala, tudo que Ele diz que vai acontecer, não existe imprevistos para Deus. Então, irmãos, com isso, nós temos que depositar a nossa confiança no Senhor. O Senhor foi aquele que disse que livraria o seu povo, e de fato livrou. Nem mesmo o deserto rigoroso, o calor do deserto no dia, e o frio do deserto à noite, não foi o suficiente para poder fazer com que a palavra do Senhor não se cumprisse. As dificuldades da escassez de comida, a dificuldade da escassez de água, e as feras do deserto, nada disso foi suficiente para poder impedir os planos do Senhor para com o seu povo, de maneira que nos dias de hoje acontece da mesma forma. Nós estamos em dificuldade, tem essa grande pandemia, tem a situação em que vivemos no nosso país e no mundo, as incertezas que temos no futuro, as incertezas que a sociedade tem no futuro, não podem ser com o nosso coração, porque nós confiamos no Senhor e na força do seu poder e na autenticidade e da veracidade e da fidelidade da sua poderosa palavra. Glória, pois, seja dada ao nome santo do Senhor. O último tópico, irmão, subtópico, 3.5, a obediência. Não tem como agradar o Senhor se nós praticarmos a desobediência. Temos que obedecer ao Senhor. Você que é pai e que é mãe, já viu como é ruim quando você pede ao seu filho alguma coisa ou seu filho te desobedece de alguma maneira? Como aquilo é ruim, né? Aquilo aborrece a gente, é muito ruim. Você acha que Deus também não se aborrece quando nós desobedecemos ao Senhor? Então temos que obedecer a Deus. No que tange os seus preceitos eternos, o Altíssimo é intransigente, ou seja, não tem negócio, é inegociável a obediência. A bênção resulta da obediência e a maldição da desobediência. Deuteronômio capítulo 27 e Deuteronômio capítulo 28, nós temos claramente ali descrito o que é a bênção em decorrência da obediência e a maldição em função da desobediência. Interessante que a bênção alcança todas as esferas do homem, seja na parte financeira, seja na família, seja nas emoções, aonde for, a obediência implica em bênçãos nessas áreas. E a maldição,
por conseguinte, da mesma forma, implica em maldição nessas áreas também, tanto na família, quanto maldição na área financeira, maldição nos sentimentos, e por aí vai. Então, nós vemos que obedecer é muito mais interessante para nós do que propriamente para Deus. Deus se alegra, Deus fica contente com a nossa obediência, porque isso é um bem para nós mesmos. Quando o Senhor ele institui os 10 mandamentos, que é o assunto principal desse trimestre, ele não está estipulando regras e como ranzinza, impedindo o homem de fazer algumas coisas, de praticar algumas coisas, de ter algumas condutas, porque ele é ruim, porque ele é ranzinza, não. Mas ele está cercando o homem com seu amor contra ele mesmo, para o homem não se autodestruir, para o homem não fazer mal a si mesmo. O Senhor ele institui os 10 mandamentos para fazer com que o homem não se autodestrua. Isso também é uma prática de amor. Quando o Senhor restringe alguma coisa, Ele está restringindo para o nosso próprio bem e para nos fazer bem, para nos impedirmos de fazermos mal a nós mesmos. Amém, meus irmãos? Então adoremos ao Senhor, que é um único Deus, diante de todos os outros deuses falsos, deuses que não podem fazer nada, imagens, esculturas, feito com madeira, com gesso, com pedra, e por que não dizer aqueles que são abstratos? A internet está cheio, está lotado desses deuses que servem de idolatria para as pessoas. Fuja da idolatria, corrija isso na sua casa, na sua família, e adore e sirva a um único Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que veio, se entregou por nós, padeceu numa cruz por nós, mas como havia dito, ao terceiro dia, ressuscitou e subiu, está sentado à destra de Deus Pai, aguardando o grandioso, ansiado, belíssimo, maravilhoso, aguardado dia em que Ele haverá de nos buscar. Você pode ter certeza. Jesus, Ele também anseia muito vir nos buscar. Seja o nome santo do Senhor. A nossa conclusão: dificilmente uma crença politeísta, ou seja, alguém que acredita em vários deuses, será coerente em seus valores éticos. As divindades não concordam entre si quanto ao que se pode ou não pode fazer. O que garante o absolutismo e um padrão ético elevado, capaz de estabelecer uma relação harmoniosa entre homem e seus semelhantes, é o fato de existir um único Deus, que é, ao mesmo tempo, onipotente, ou glória, justo, bom e capaz de se aproximar dos seres que criou, estabelecendo contato com eles nas bases do amor. Irmãos, Deus é bom demais, irmãos. Jesus é maravilhoso e é bom, muito bom. O Senhor Jesus, em certa feita, dizia: se os homens que são maus sabem dar boas dádivas, sabe fazer o bem, ainda mais Deus, que é bom, não saberá também dar boas dádivas, ou praticar o bem para com os seus filhos, para com os seus servos? O Senhor é bom. Adoremos e cultuemos a um único e verdadeiro Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Nós estaremos agora orando para encerrarmos mais uma escola bíblica dominical. E dentro de alguns minutos estaremos iniciando a transmissão do nosso culto de adoração ao nome santo do Senhor. Como o pastor já notificou os irmãos no nosso grupo de WhatsApp, o nosso culto de Santa Ceia foi adiado, não será hoje. Nós estaremos posteriormente dizendo para os irmãos quando será realizado o culto de Santa Ceia da congregação Betesda. Enquanto isso, você continue adorando ao Senhor e orando a Deus pela vida dos seus irmãos, pela vida do seu pastor, pela vida do ministério, orando ao Senhor pelo Brasil, para que o Senhor continue nos abençoando e nos guardando. Queria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos e
e nós estaremos orando ao Senhor para encerrar essa escola bíblica dominical, esse estudo bíblico. Senhor Jesus, te louvamos, Senhor, porque Tu és o único Deus. Tu és o nosso Deus. Tu és o Deus da nossa salvação. O Senhor enviou o Seu único Filho para morrer por nós. E Jesus, o Senhor não rejeitou o plano da salvação. Pelo contrário, o Senhor se voluntariou, se esvaziou de si mesmo e veio a este mundo para poder nos ensinar como devemos viver e para morrer e ressuscitar por nós. Por isso nós te louvamos e te adoramos como nosso único e verdadeiro e suficiente Deus. Te rendemos honra, glória e louvor por mais uma escola bíblica dominical. Que a Tua palavra que foi semeada aqui seja motivo de edificação espiritual para os Teus servos que participaram dessa escola bíblica. E para aqueles que terão acesso a esse conteúdo, que também sejam tremendamente edificados e abençoados pelo Senhor e pelo Seu poderoso Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. Continue conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus em Cristo vos abençoe, meus irmãos. A paz do Senhor.